Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para estar orando, buscando o Senhor através da leitura da palavra. É algo assim extraordinário poder adorar o nosso Deus, servir a Ele em espírito e em verdade. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela data desse dia, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo teu socorro, pela tua fortaleza, pelas tuas mãos potentes, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, feito toda a diferença, Papai do céu. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós clamamos, ó Pai, pelos nossos familiares, te pedindo a tua bênção sobre eles, ó Pai, sobre a vida, Senhor, de cada amado irmão, irmã, Senhor Deus, ó Deus de Israel, que sejamos uma família também na fé, Pai. Que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, daqueles que se encontram adoentados, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, com dificuldade. Toma, Senhor Deus, a minha amada irmã, Senhor Deus, a Imaculada nas tuas mãos, a Leninha, a Sônia, meu Pai. Toma também, Senhor Deus, meu filho Brendo, ó Pai, o Breno, o Braia. Ah, Deus, toma minha esposa Diva. Toma, Senhor Deus, a cada parente, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, os filhos dos teus filhos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abraçando, Senhor Deus, todos os quais, ó Pai, nós temos clamado dia após dia. Senhor Deus, toma o grupo de oração, ó Pai. Ah, Deus, toma também, Senhor Deus, cada irmão, Senhor Deus, que faz parte desse grupo, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a igreja Efraim, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, toma, Senhor Deus, tanto aqui conforme, Senhor Deus, no lote 1000, Deus de Israel, esteja tomando, Senhor Deus, a unidade das igrejas, operando, Senhor, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, força, vigor, ó Pai, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Venha o Senhor fazer infinitamente mais na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu nome, ó Pai, que seja o Senhor com os teus amados filhos. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, por aqueles, Senhor Deus, que têm impedido, Senhor Deus, socorro, ó Pai, de portas abertas, Pai, um emprego, ó Pai, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, aqueles, Pai, que foram desenganados pelos médicos, ó Pai, vivem, Senhor Deus, com dores intensas, Pai. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E nós cremos, ó Pai, no teu sobrenatural, no teu milagre, na tua cura, Pai. Então cura, Senhor Deus, fortalece os teus filhos, ó Pai. Também, Senhor Deus, eu te peço encarecidamente para aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, vivendo uma vida, Senhor Deus, abaixo da linha da pobreza, Pai. Muitas vezes debaixo das marquises, ó Pai, ó Deus de Israel, perambulando pelas ruas, ó Pai, em busca, Senhor Deus, de um pedaço de pão, ó Pai, de um alimento, Senhor Deus, para sustentar, Senhor Deus, a sua vida. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, abre, Senhor Deus, portas, ó Pai, Deus, restaura, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, aqueles, Senhor Deus, que estão hospitalizados, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, no CTI, na UTI, Senhor, no coma, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que estão nos orfanatos, ó Pai, ah Deus, nos leitos, ó Pai, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os seus filhos os colocaram, Senhor Deus, no asilo, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, as maternidades nas tuas mãos, ó Pai, os presídios, ó Pai, toma, Senhor Deus, centros de recuperações, esteja, Senhor Deus, restaurando, Senhor Deus, toda a gama, Senhor Deus, de pessoas, ó Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja, Senhor Deus, multidão, ó Pai, de convertidos, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que decidem, ó Pai, servir ao Senhor, porque diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja abençoando, né, cada um de nós. Eu quero ler contigo em 1 Samuel. Nós vamos estar aí buscando ao Senhor, ou melhor dizendo, 2 Samuel, capítulo 1. Amém? 2 Samuel, capítulo 1. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça.
E chegando a ele, se lançou ao chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi isso? Como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabe que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e cavalaria apartavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me, chamou-me e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angustias-me, ou melhor dizendo, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua espada. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matar ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele. E o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, como esta lamentação, dizendo: ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazer: a ornamento de Israel nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticies em Gade, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas.
quão amabilíssimo me eras, mas maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Amém? Eu quero ir contigo no capítulo 2. Amém? Capítulo 2. Nós vamos fazer menção também. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: bendito seja vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Esforce-se, pois, agora as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá me ungiram a mim por rei. Versículo 8. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Azoritas, e sobre Israel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiram a Davi, e foi o número dos dias de Davi, e foram o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os seus servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zerua, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam antes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro e cravou-lhe a espada ao lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar de Eucate Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai, Azael. E Azael era ligeiro dos pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu, Azael? E ele falou: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hei eu de ferir-te,
e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por trás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando hás de dizer ao povo que deixe de perseguir aos seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cansado, cada um, de perseguir seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém, dos servos de Davi feriram, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 370 homens, que ali ficaram mortos. E levaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que está em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda a noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, longano. Nosso Deus, Ele é único, verdadeiro. Amém? Quero também convidar vocês para nós estarmos indo também no livro de Salmos. Salmos, nós vamos fazer menção dessa preciosa palavra de Deus que está em Salmos. E no livro de Salmos nós vamos estar lendo aí, no livro de Salmos, glórias a Deus. Deixa eu me inteirar aqui. Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Salmos 77, 78. Perdão. Salmos 77 e 78. Glórias a Deus. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu. De noite não cessava a minha alma, recusava de ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite clamei a lembrança, o meu cântico meditei em meu coração, e meu espírito se esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.
Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes. Os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78, leremos agora. Amém? Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem a conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim armados e 300 arcos viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes a beber como de um grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E temeram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram os ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão e preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles um maná para comerem.
e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial, ao redor da sua habitação. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam e voltavam, e de madrugada buscava a Deus. E se lembraram de que Deus era a sua rocha e o Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que era carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel, não se lembrando da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros como pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva e os seus rebanhos a curiscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas e feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas rendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente com seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo de Silo, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças foram dadas em casamento
aos seus sacerdotes, caíram a espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu o filho de Efraim, a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhas, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pelas perícias de suas mãos. Amém. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra. Nós Te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu Te amo, meu Deus, do fundo do meu coração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Fica na paz. Deus abençoe.